Diga assim: poderia me vingar, preferi perdoar. Diga mais uma forte. Diga mais forte: poderia me vingar, preferi perdoar. Vira pro teu irmão, fala assim: eu poderia me vingar, mas todos os dias eu prefiro perdoar. Essa noite vamos tentar pregar a parábola do filho pródigo. Diga amém. Amém. Lucas 15:11, coloca aqui no telão, por favor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Diga assim: certo homem tinha 2 filhos. Verso 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, os bens. Diga assim: o pai repartiu os bens. Nós estamos falando aqui de uma cultura onde a figura do pai era patriarcal. A figura do pai era soberana nessa época. A Bíblia diz que esse filho disse ao pai algo dentro daquela cultura que era absurdo, inadmissível, era estúpido. Nós estamos falando de uma cultura onde pedir a herança para o pai vivo era pedir para o próprio pai morrer. Porque dentro daquela cultura o pai podia, diante de uma afronta como essa, mandar matar o próprio filho. O pai tinha direito de mandar apedrejar o próprio filho, porque o filho estava desejando a própria morte do pai. Pai, me dá os bens que é meu direito, mas o pai está vivo. Ou seja, eu não aguento mais a sua presença, eu não aguento mais esta casa. Como eu queria e gostaria que o senhor morresse. Me dá os bens, morra. Mas como esse pai é uma figura de um Deus sendo desenhado por Jesus nessa parábola, ele não age a partir do que o filho merecia. Aí você vai entender que a grande ênfase dessa parábola é a graça de Deus. Diga assim: a grande ênfase desta parábola é a graça de Deus. Deus não nos trata como merecemos. Diga assim: Deus não nos trata como merecemos. Se nós olharmos para nós, cometemos erros todos os dias, falhas todos os dias. E se fosse para Deus tratar nós como merecíamos, nós não estaríamos aqui. Mas só estamos aqui porque Deus não nos trata como merecemos. Deus não te trata como você merece. Diga amém por isso. Aqueles que estão debaixo da graça não agem com o outro a partir do que o outro merece, mas sim do que o outro precisa. Porque é assim que Deus sempre faz com você. É assim que Deus sempre faz comigo. Se fosse para Deus tratar como merecíamos, estávamos perdidos. Mas Deus não trata como merecíamos, Deus trata como precisamos. O homem precisa de graça, o homem precisa de perdão, o homem precisa de uma nova oportunidade, o homem precisa de uma segunda chance. E foi isso que Deus veio trazer para nós. E é isso que você vai ter que praticar na sua vida, praticar na sua caminhada, na sua família. Por isso a Bíblia diz que o pai, ele reparte os bens, ele reparte a fazenda, ele dá a parte desse filho, ele partilhou, porque não era um pai egocêntrico, não era um pai avarento, era um pai que tinha, mas não deixava possuir por aquilo que possuía. Ele não deixava se possuir por aquilo que ele possuía. Quantas vezes trocamos Deus por aquilo que nós possuímos, e não nos importamos pelo que Ele é, o que Ele fez por nós. Quantos estão presos o que se possui e deixa de viver o que Deus está lhe entregando pela graça? Vamos ler o verso 13 ao 15, por favor. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante
e lá dissipou todos os seus bens, ou seja, toda a herança, vivendo dissolutamente. Próximo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Diga assim, ele começou a passar necessidade. Verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, a cuidar de porcos. Diga assim, cuidar de porcos. Apacentar porcos dentro da cultura judaica era abominável. Até hoje os judeus não comem carne de porco. Apacentar porcos era se sujeitar a uma condição deplorável dentro dessa cultura judaica. Jesus quer demonstrar que aquele jovem chegou ao mais baixo do abismo que uma pessoa pode chegar. Aquele filho chegou a uma vida maldita, sendo que tinha uma vida abençoada. Quando escolhemos sair da presença do Pai, da casa do Pai, estamos trocando bênçãos por maldições. Estamos trocando graça para viver uma vida de derrota. Estamos trocando perdão para viver uma vida de maldição. Porque quando fala que ele estava ali cuidando de porcos, estava querendo dizer, ele estava vivendo uma vida amaldiçoada. Mas preste atenção, não foi o pai que amaldiçoou, foi a escolha dele que levou ele para um caminho de maldição. O pai não quer te amaldiçoar, o pai não amaldiçoa. Eu sou pai, eu não amaldiçoo as minhas filhas, mesmo que elas podem cometer erros gravíssimos. E o nosso Pai Celestial é da mesma forma, Ele não amaldiçoa. São nossas escolhas e caminhos ao contrário da presença do Pai, que nos coloca em posição de maldição. Na cruz do Calvário, Jesus se fez maldito. No nosso lugar está escrito que todo que for pendurado no madeiro será maldito. Ele se fez maldito no nosso lugar, por quê? Porque Ele pegou as nossas maldições para transferir as bênçãos. Deus não quer que você tenha uma família debaixo de maldição, uma casa debaixo de maldição, um casamento debaixo de maldição. Ele quer que você tenha uma família debaixo de bênção, um casamento debaixo de bênção, uma casa debaixo de bênção. Por isso que Ele pega as nossas maldições e transfere as bênçãos. Mas muitas das vezes escolhemos caminho contrário ao Pai. A nossa decisão nos coloca debaixo de maldição. Casamento maldito, uma casa maldita, uma família maldita, não é da vontade do Pai. Nunca será da vontade do Pai. São decisões erradas que você pode ter cometido, caminhos errados que você pode ter tomado. E o filho mais novo então desce, ele desce até chegar ao último degrau da escada em função de uma necessidade, porque a Bíblia diz que houve uma crise naquele lugar, não havia trabalhadores, os amigos desapareceram, e o que apareceu para ele sobreviver foi apenas cuidar de porco, e até a comida do porco ele desejava, mas ele não tinha para comer. Uma situação completamente de derrota. Você acha que é a vontade do Pai você viver uma vida de derrota? Você acha que é a vontade do Pai a sua casa, a sua família, a sua empresa, as áreas da sua vida de derrota? Não, mas são escolhas erradas. E o Senhor hoje está trazendo uma reflexão para você. De acordo com as escolhas que você tem feito, o que você tem colhido, bênçãos ou maldições. O que teu casamento tem colhido, bênçãos ou maldições. O que a tua casa tem colhido, bênçãos ou maldição. Agora esse pai está sem o filho mais novo, que toma uma decisão estúpida. São decisões estúpidas que tomamos e nos coloca a perder tudo que Deus fez por nós. Aquele filho toma uma decisão estúpida. Eu fico pensando o quanto é difícil para um pai e ver um filho tomando uma decisão errada e não pode convencer ao contrário, porque o pai já sabe o que vai acontecer. Ei, o pai já sabe o que está esperando o filho, mas muitas das vezes, por não estarmos com nossos olhos e coração no Pai, nós não conseguimos medir consequências de nosso ato. Mas o pai sempre está falando: meu filho, não faça isso, meu filho, é errado, meu filho consegue enxergar que está sendo destruído, meu filho consegue enxergar que é prejuízo, meu filho, eu estou te alertando, para, meu filho, eu estou te alertando, não faça, meu filho, eu estou te alertando, não vá. Mas quando o filho está cego, por estar distante do pai, mesmo até morando dentro da casa do pai,
o conselho do pai se torna inútil. Quantas vezes desprezamos o conselho do pai, mesmo o pai sabendo o que irá nos acontecer? Ele é pai e vai nos alertar. Não porque ele é um pai mau, não porque ele é um pai que não quer que você seja feliz, mas ele é um pai que te ama e não quer que você quebre a cara. Ele é um pai que te ama e não quer ver você sofrer. Ele é um pai que te ama e não quer ver o filho sofrer. A prova que Deus não quer ver você sofrer, a sua família sofrer, a sua casa sofrer, é que Jesus sofreu no nosso lugar. Pode aplaudir a Jesus. Deu glória a Deus também. A prova que o pai não quer ver você sofrer é que ele colocou Jesus para sofrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Ele pega os seus e os meus pecados. Ele sofre a morte da cruz para que através de Cristo, andando por Cristo, dirigido pela palavra e pelo Espírito, você não sofra. A palavra é o único guia que nos tira do sofrimento. O Espírito é o único guia que nos tira do sofrimento. Porque o Pai orienta, o Pai dá conselho pela palavra e dirige pelo Espírito. Mas quando estamos distantes do Pai, não ouvimos o Espírito e não demos crédito à palavra. Igual aquele filho, o pai com certeza o aconselhou: meu filho não faça, meu filho não vá. Mas aquele filho estava cego pela cobiça. Decidiu não dar ouvido ao pai e experimentar o que é uma vida onde eu estou no controle e não o pai está no controle. Sabe o que é uma vida onde você está no controle? É derrota, é prejuízo, é perca, é tristeza, é traição. E isso não é a vontade de Deus. Esse filho decide sem avaliar o impacto da sua decisão. Ele decide sair da casa do pai. Quem sabe o pai tentou convencê-lo, mudar de ideia, e na sua estupidez ele não ouve o conselho do pai. Quando não ouvimos o conselho do pai, podemos nos comparar como um estúpido. Porque o pai é a única pessoa deste mundo, o único Deus que quer o bem de uma pessoa. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é o nosso inimigo. Mas o Pai não veio para matar, o Pai não veio para roubar, o Pai não veio para destruir. Ele veio para restaurar, ele veio para converter, ele veio para restituir, ele veio para curar, ele veio para restaurar, ele veio fazer milagres, ele veio colocar tudo em ordem. Tudo que estava bagunçado é para colocar em ordem. Mas nós temos que parar de ser estúpidos e começar a ouvir e dar crédito à voz do Pai. Quem aqui é pai? Levanta a mão para mim ver. Nem o pai planeja ter um filho traficante. Nem o pai planeja ter um filho alcoólatra. Nem o pai planeja ter um filho prostituto. Nem o pai planeja ter um filho ladrão. Nem o pai planeja ter um filho pornógrafo. Nem o pai planeja ter um filho imoral. Todos nós que somos pais, geramos filhos com a expectativa que eles nos dará prazer, que Ele nos dará alegria. Sabe o que eu aprendo com este pai? Eu aprendo uma lição muito importante que está no verso 16 ao 18. Coloca por favor. Preste atenção. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, das lavagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Próximo. Então caindo em si, diga assim, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Próximo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Diga assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Esse filho não disse: eu vou ter com a minha avó. Esse filho não disse: eu vou ter com meu amigo. Esse filho não disse: eu vou ter com meu avô. Mas esse filho disse: eu irei ter com meu pai. Mesmo que
você tem avô, mesmo que você tem avó, mãe, pai, tio, mesmo que você tem amigos abençoados e pessoas que podem estender a mão, nada e ninguém irá substituir o amor e a presença de um Pai celestial na vida de um ser humano. Às vezes sua confiança está em pessoas, está em dinheiros, em situações, circunstâncias. Você pode até tentar, você pode até percorrer, pode até estender os braços, te ajudar, mas lembre-se, sempre você estará sozinho e dentro de você um vazio que só o Pai pode preencher. Ele não disse que iria ver com a avó, com o vô, com um amigo. Ele falou: eu vou ter com meu pai. Sabe o que eu aprendo com esse pai? Eu aprendo uma lição muito importante: faça sempre o seu melhor, para que você nunca chore de dor e remorso. Diga: eu tenho que fazer sempre o meu melhor, para que eu não chore de dor e remorso. Esse pai, ele chorou de saudade, mas não chorou de arrependimento. Esse pai chorou de saudade, mas não chorou de remorso. Esse pai chorou de saudade, mas não chorou a dor de não ter feito o que deveria ter feito. A pior coisa do mundo é nós chorarmos sabendo que poderíamos ter feito e não fizemos. E poderíamos ter mudado e não mudamos. E poderíamos ter feito diferente e não fizemos, porque sempre haverá duas escolhas, a certa e a errada. Ninguém nunca será inocentado diante de si, dos seus próprios erros. Sempre terá consequências, mas o único que pode inocentar você é o Pai, através do sangue de Jesus. Porque Ele sim tomou os seus pecados e levou sobre si. Na excelência, diga assim: excelência. Deus está me convidando, diga, a partir de hoje, a ter uma vida de excelência. Olha aqui para mim, na excelência não existe arrependimento e nem prejuízo. Sempre que eu faço o meu melhor, eu posso estar ao lado do caixão de um filho, eu posso estar ao lado do caixão de uma filha, eu posso estar do lado do caixão de um cônjuge, mas eu sempre vou dizer: eu fiz o meu melhor para o meu filho, eu fiz o meu melhor para minha filha, eu fiz o meu melhor para o meu cônjuge, eu fiz o meu melhor, eu orei com ele, eu orei com ela, eu li a Bíblia, eu ensinei o caminho, eu perdoei, eu ensinei princípios, eu ensinei valores de Deus, eu fiz o meu melhor, eu dei a minha vida por essa pessoa. Porque quando o Senhor recolhe, você pode até se arrepender, mas diante da pessoa que partiu, os seus atos continuam o mesmo. Por isso que Deus está nos convidando a viver uma vida de excelência, que só Ele pode trazer para mim, só Ele pode trazer para você. A maior evidência de que esse pai tinha feito o seu melhor é que quando o filho caiu em si, ele teve saudade do pai. Quando esse filho caiu em si, ele teve saudade da casa do pai. Quando esse filho caiu em si, ele quis voltar para os braços do pai. Essa é a prova que é um pai excelente. Essa é a prova que é um pai perfeito. Essa é a prova que o pai cumpre o papel de ser pai. O pai tinha gerado memórias positivas na mente do coração do filho. O filho diz: que saudade da minha casa, que saudade da mesa posta pelo meu pai, que saudade da presença do meu pai, que saudade da comida que o meu pai dá para os empregados, que saudade da minha casa, que saudade do santuário emocional que é a minha casa. Era um lugar terapêutico, um refúgio para as pressões, um lugar de acolhimento dos meus sonhos. Que saudade de ver o meu pai tratando os empregados com tanta dignidade, ao ponto de nunca deixar faltar o pão na mesa deles. Eu me levantarei e irei ter com meu pai. Aleluias. Não é a ira de Deus
que te aproxima dele, não é o furor de Deus que te aproxima dele, não é a cólera de Deus que te aproxima dele, mas é o amor de Deus por você que te aproxima dele, é a graça imerecida de Deus que te aproxima dele, é saber que Deus nos amou primeiro, quando não merecíamos, que nos aproxima do amor, que nos aproxima da presença do Pai. Hoje Pai está te revelando que Ele te ama, independente se você está na casa, ou dependente se você saiu da casa, ou dependente se você foi ou nunca foi da casa. Ele está dizendo: meu filho, eu tenho saudade de você, eu te amo e eu estou esperando você voltar. Um homem muito rico, com 13 fazendas, estava chorando muito. Ele disse: o meu filho de 9 anos foi visitar a avó e nunca mais voltou para casa. Ele e a avó conseguiram do juiz uma autorização para não voltar mais para casa. Há anos que eu não vejo mais o meu filho. E eu fiquei me perguntando na minha mente: que pai é esse, cujo filho prefere a avó do que o próprio pai? Que pai é esse, que o filho prefere a própria casa da avó do que a própria casa do pai? Eu quero fazer uma pergunta para você refletir nessa noite. Você vai responder para você mesmo: que pai você tem sido para o seu filho? Que mãe você tem sido para os seus filhos? Que marido você tem sido para sua esposa? Que esposa você tem sido para o seu marido? Que filho você tem sido para o seu pai? Será que o seu filho prefere a sua casa ou a casa da avó? Será que o seu marido prefere o boteco ou a sua casa? Será que a sua esposa prefere a casa da mãe do que ficar com o marido? Será que o filho prefere a casa do amigo do que ficar dentro da casa do pai? Muitos de nossos filhos diriam: levantar-me-ei, vou ter com a minha avó, levantar-me-ei, vou ter com o meu avô, porque o meu avô briga comigo, o meu avô me abraça, o meu avô me beija, o meu avô joga videogame comigo, o meu avô passeia comigo, o meu avô toma lanche comigo, o meu avô me ouve, ele me entende, ele brinca, ele ora, ele me abençoa, ele me dá atenção. Esse pai chorou a dor da saudade, mas não chorou a dor do remorso. A minha pergunta para você é: você está fazendo o seu melhor como pai? Você está fazendo o seu melhor como mãe? Você está fazendo o seu melhor como marido, como esposa, como filho? Quantas vezes por dia você separa um tempo de qualidade com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua família, com a sua casa? Como você trata a sua esposa? Como você trata o seu marido? Como você trata o seu pai? Como você trata os seus filhos? Como você trata os da sua casa? Um dia uma mulher estava no velório do seu próprio marido, e toda a igreja reunida no velório, esposa chorando, todos chorando, e o pastor levantou e chegou naquela senhora e falou: irmã, estou sentindo, se nós reunirmos a igreja aqui agora e orarmos pelo seu marido, Deus irá ressuscitá-lo. Aquela irmã chamou o pastor no cantinho para não envergonhar ele e falou assim: olha, você pode até fazer isso, mas se isso acontecer, você vai levar meu marido para a sua casa.
porque na minha casa eu não quero ele. Pastor, chega aqui mais um cantinho. Eu sei que a sua intenção é boa, mas o meu marido dentro desse caixão é a resposta das minhas orações. Eu estava orando, eu estava pedindo: Deus prepara e recolhe, Deus prepara e leva. E pastor, você acredita que Deus ouviu a minha oração? Último conselho que eu te dou, pastor: não coloque a mão onde Deus está trabalhando, porque o meu marido nesse caixão é uma obra de Deus, em resposta às minhas orações. Eu quero que você reflita: se você morresse hoje, quem iria chorar no teu velório? A sua esposa iria chorar no teu velório? Seus filhos iriam chorar no teu velório? Seu marido iria chorar no teu velório? Se você morresse hoje, qual seria o sentimento da sua família? Qual seria o sentimento da tua casa? Do teu marido, das tuas filhas, da tua esposa? Será que seria sentimento de saudade? Há um sentimento de alívio. Glória a Deus que morreu, não aguentava mais esse homem. Glória a Deus que morreu, não aguentava mais essa mulher. Glória a Deus que morreu, não aguentava mais esse pai beberrão, só sabia gritar comigo, me espancar e me bater. Será que no seu velório sua família ficaria de luto, ou faria um culto de ações de graças para agradecer a Deus pela sua partida? Eu quero dizer para você: esse pai fez o melhor. O que você tem feito para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família? Será que você pode dizer: eu sou como esse pai, eu tenho feito o meu melhor e não me arrependo de nada? Ou será que hoje Deus está trazendo para você necessidade de mudança antes que você perca tudo o que Ele te deu? Coloca o verso 20 e vamos ler até o 23. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, diga melhor roupa, vestir e pondo-lhe um anel no dedo, diga anel no dedo, e sandálias nos pés, diga sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, diga novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, diga comamos, regozijamo-nos, diga festejamos. Próximo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, começaram a festejar-se. Diga assim: o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Levanta as duas mãos para receber hoje. Tudo que estava morto, o Pai está revivendo na sua vida. Tudo que estava perdido, o Pai está restaurando nessa noite. Aquilo que era para ser tristeza, hoje Deus está transformando em uma grande festa. Quem crê dê glória, aplauda Jesus. Você crê nessa palavra? Preste atenção: o pai comprou a melhor roupa, o pai comprou o melhor anel, o pai comprou as sandálias, o pai preparou o novilho cevado. Eu quero que você redobre a sua atenção. Observe aqui algo muito interessante. O filho estava em casa quando o pai comprou roupa, anel, sandália. O filho estava dentro ou fora de casa? Como é que um pai o filho está nas drogas? Como é que um pai cujo filho está na prostituição?
Como é que é um pai cujo filho está longe de casa por rebeldia? Como é que esse pai cujo filho está longe, perdido, morto entre os porcos? Quem sabe as notícias que aquele pai ouviu? O seu filho está cada vez pior. Eu ouvi que o seu filho está morto. O seu filho está entre os porcos. E você, como pai judeu, ouvir essa notícia abominável: o seu filho está morto, não tem mais jeito para ele. Mas o pai já tinha comprado anel, o pai já tinha comprado roupa, o pai já tinha comprado sandálias, o pai já estava engordando o novilho. Como esse pai chega para os empregados e diz: ei, vem aqui, meu colaborador, engorda esse bezerro para fazer uma festa para o meu filho mais novo. E pensa esse empregado, esse colaborador dizendo: mas como? O seu filho está morto, se você está doido. O pai diz: compra um anel mais caro para o meu filho mais novo. E o empregado diz: ei, depois de tudo que seu filho fez, como é possível você comprar um anel para ele? Ei, meu colaborador, vai lá e compra a roupa mais cara. Mas como você pode gastar dinheiro à toa com esse filho que você nem sabe que está vivo? Você nem sabe que esse filho vai voltar para casa. Eu quero ensinar uma lição para vocês, colaboradores. Eu quero ensinar uma lição para vocês, igreja, nesta noite. Este filho meu pode estar morto, mas ele vai reviver. Ele pode ter saído de casa, mas ele vai voltar. Eu quero dizer para você: pode estar morto, mas vai ressuscitar. Eu quero dizer para você: pode estar morto, mas vai reviver. Eu quero dizer: pode estar longe, mas vai voltar. Pode ter acabado, mas vai ter restauração. Porque quem dá a última palavra é Deus. Sabe o que eu aprendo com esse pai? Ele me ensina que a nossa casa precisa ser lugar de esperança. A nossa casa precisa ser lugar de sonhadores. A nossa casa precisa ser lugar de gente que acredita no milagre, gente que acredita no impossível, de gente que acredita no sobrenatural, de gente que acredita em promessas, de gente que ainda acredita no Deus do impossível, que pode ressuscitar morto e transformar coração de pedra em coração de carne. Ei, porque pode morrer o profeta, mas as promessas de Deus não morrem. Pode morrer o profeta, mas a palavra de Deus continua de pé. Pode morrer o sonhador, mas o Deus da promessa e dos sonhos permanece inabalável. E Deus começa hoje a restaurar, a restituir, a fazer um milagre que a tua casa, a tua família, o teu casamento, você necessita. Ai, quem está entendendo, dê um brado de glória. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Eu não sirvo um Deus morto. Ele pode ter até morrido, mas no terceiro dia ressuscitou, está vivo. E da mesma forma Ele começa a ressuscitar na sua vida. Tudo que o diabo tirou, destruiu. Tudo que você perdeu, roubaram, arrancaram, destruíram, esse Deus está ressuscitando. Ai, pode aplaudir a Jesus. Eu quero dizer, a partir de hoje a sua casa tem que ser um lugar de esperança, porque você serve um Deus do impossível, você serve um Deus do sobrenatural. Ei, Deus que fechou a boca de leões, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, que o seu estado estava de putrefação, Deus que transformou a água em vinho, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Deus que do nada trouxe a existência de tudo. Esse Deus é o teu Deus, esse Deus é o Deus da tua casa, esse Deus é o Deus da tua família, esse Deus é o Deus que você serve, esse Deus é o que vai restituir, é o que vai restaurar. Ei, nada pode mudar, nada pode converter o seu marido, Deus pode. Nada pode mudar, nada pode converter sua esposa, Deus pode. Nada pode mudar, nada pode transformar, Deus transforma. Nada pode restituir, Deus restitui. Esse é o Deus a qual você está sendo convidado a crer. Este é o Deus a qual você está sendo convidado a esperar, porque todos que nele esperam, todos que nele confiam, pode ir para
mas vai colher com alegria. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quem está sentindo a presença do Pai aqui? Quem está sentindo que algo vai mudar hoje? É por isso que esse pai compra um anel. Porque quem dá a última palavra não é o homem, não é um empregado, não é o colaborador. Por isso que esse pai compra um anel, porque ele tem esperança. Ele compra sandálias porque ele tem esperança. Ele manda engordar o bezerro porque ele tem esperança. A esperança do pai nunca morre, e hoje Deus está restaurando a sua esperança. Deus está restituindo a sua esperança. E Deus está acrescentando fé em você. Aquilo que você achou que não tinha jeito mais, aquilo que você achou que era impossível, aquilo que você até esperou por muitos anos, mas não aconteceu e você deixou de esperar. Deus está falando: não perca a esperança, porque eu estou trabalhando. Não deixe de esperar, porque eu estou agindo. Ei, eu estou te entregando fé, porque espera só mais um pouquinho, e os teus olhos irão contemplar a minha mão poderosa. Ei, eu vou trazer de volta. Fique apenas no alpendre, fique apenas na varanda e contemple o meu agir. Sabe o que o pai está falando para aqueles colaboradores? Aqui nesta casa, aleluias, será casa de festa, será casa de milagre, será casa de ressurreição, será a casa do perdão. Ei, eu quero profetizar a partir de hoje: vai ter festa na sua casa, o ambiente da sua casa vai mudar. Ai, aquele ambiente de velório será transformado em festa. Ai, aquele ambiente de luto será transformado em alegria. Aquele ambiente de tristeza será transformado em louvor. Aquele ambiente da sua casa, a partir de agora, será transformado com o poder do Altíssimo, com a obra do Onipotente, com a unção de Deus. Levanta a mão para receber em nome de Jesus. Vai ter festa na tua casa, vai ter milagre na tua casa, vai ter festa de ressurreição, vai ter festa de volta, vai ter festa de restauração, vai ter festa, aleluias, porque é aquilo que você achou que tinha acabado, aquilo que você achou que estava perdido, agora, hoje Deus está falando: pode preparar o cordeiro, pode preparar o anel, pode preparar a roupa, as sandálias, porque vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai ter vida, vai ser restaurado, vai ser restituído. Quem crê nisso? Levante a mão para receber. A sua casa não vai ter mais luto. A sua casa não vai terminar em cemitério. A sua casa não vai terminar em lágrimas. A sua casa não vai terminar em adultério. A sua casa não vai terminar em separação, nem em dor. Porque quem está dando a última palavra hoje não é o cemitério, não é a dor, não é o luto, não é a morte, mas é o Pai Celestial. Vai ter festa da sua casa, vai ter festa da sua família, vai ter festa do seu casamento, vai ter festa entre os filhos, vai ter festa no esposo, vai ter festa na esposa. Ai, quem começa a sentir o cheiro do churrasco aí? Quem começa a sentir o barulho das músicas? Quem começa a ouvir a festa chegando? Levanta a mão para receber. Quem dá a última palavra não é o diabo, não é a morte, não é a doença, não é o espírito macumbeiro, feiticeiro. A última palavra quem dá é o Senhor dos exércitos nessa noite, que jamais perdeu uma batalha. Essa batalha da sua casa não será perdida, a batalha da sua família não será perdida, a batalha da sua empresa não será perdida, a batalha do seu marido não será perdida, a batalha da sua esposa não será perdida. As batalhas a partir de hoje nunca mais serão perdidas. Quem está entendendo o que Deus está falando, levanta as duas mãos e glorifique e recebe. Me leva pra casa,
eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Olha o que diz em Romanos 8, 37, 39. Romanos 8, 37, 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Próximo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Próximo. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá separar você do amor do Pai, nada poderá separar você do amor de Jesus, nada poderá separar você, nada poderá separar a sua casa, nada poderá separar a sua família, nada poderá separar os seus filhos, nada poderá separar o seu casamento, porque hoje o que o diabo desuniu, o que hoje o diabo destruiu, o Senhor está unindo. Porque você poderia estar distante, longe, mas essa distância não pode separar você do amor de Jesus. Você podia estar no abismo, mas o abismo não separa você do amor de Jesus. Você podia estar nas drogas, mas essa droga não separa você do amor de Jesus. Você podia estar na prostituição, mas a prostituição não te separa do amor de Jesus. Você podia estar no adultério, mas o adultério não te separa do amor de Jesus. O Senhor está te chamando: saia desse lugar de maldição e venha para o meu amor. Porque eu estou esperando você, meu filho. Eu estou esperando você, minha filha. Até quando você vai ficar no prejuízo? Até quando você vai ficar na derrota, nas percas, no choro, na dor? Porque você deixou de crer em milagres? Porque você parou de esperar em Deus? Porque você parou de crer? Porque você tem duvidado que Deus pode fazer? Eu vim aqui dizer para você: continue crendo, continue confiando, continue esperando. Aquele pai pode ter esperado por muitos anos, mas uma hora o filho voltou. Você pode estar esperando por muitos anos, mas uma hora vai acontecer. Uma hora vai chegar. Uma hora será restaurado e você vai poder dizer: valeu a pena esperar em Deus. Valeu a pena confiar em Deus. Valeu a pena não perder a fé. Para nós, coloca por favor Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Aquele pai todo dia estava na varanda e não via o filho, mas quem disse que ele precisava ver o filho para poder crer que o filho ia voltar? A prova é que ele compra um anel, sandálias, as roupas e manda engordar o bezerro sem ver o filho. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes queremos ver, e quando não vemos perdemos a fé. Deus está falando: não precisa ver, precisa crer que eu estou fazendo. Esquece visão, para de olhar para o natural. Para, meu marido não muda, minha esposa não muda, tá tudo. Para de olhar o natural. Você não precisa ver nada, você não precisa sentir nada. Você precisa apenas crer que o Pai te ama, não quer ver sua casa destruída, sua família destruída, sua vida destruída. E Ele não desampara os que esperam nele. Ele não vai desamparar você se você confiar. Ele não vai desamparar você se você entregar. Ele não vai desamparar você se você confiar. Eu não conheço ninguém que confiou em Deus que foi envergonhado. Eu não conheço ninguém que decidiu esperar, que não recebeu. Eu não conheço ninguém que não pediu, que não recebeu, que não bateu a porta, não se abriu, que não esperou, que não chegou. Esse é o seu Pai. Esse é o meu Pai. Eu traí a apóstola Luzia. Antes de ser pastor, antes de ser apóstolo, dentro da igreja,
Eu me desviei da presença do Pai, eu saí da casa do Pai, eu me esfriei, abandonei a apóstola grávida. Ela estava grávida da Radassa. Quando ela mais precisava de mim, eu estava em Goiânia, morando na casa de outra mulher. Ana Luísa muito pequena, a apóstola grávida, e eu com outra mulher. Todos chegavam na apóstola e falavam: acabou, esquece, não tem mais jeito, já está morando até com outra mulher, vai viver a sua vida, vai aproveitar a sua vida, vai pagar com a mesma moeda, arruma outro. Mas a apóstola decidiu ir para a varanda. A apóstola decidiu ir para a varanda da fé. A apóstola decidiu ir para a varanda da fé, sem ver, sem sentir nada. Ela foi para a varanda da fé apenas esperar Deus trabalhar. Ela foi para a varanda da fé apenas esperar Deus agir. Ela foi para a varanda da fé e esperar Deus trazer eu de volta. Ela bateu o pé no chão. Ela decretou: o meu casamento é promessa de Deus, a minha casa é promessa de Deus, a minha família é promessa de Deus. Deus vai restaurar o meu casamento, Deus vai restaurar o meu marido, Deus vai trazer ele de volta, Deus vai mudar ele, Deus vai transformar ele. Ei, porque a minha casa, a minha família, o meu marido, as minhas filhas é promessa de Deus, o meu casamento é promessa de Deus, a minha casa é promessa de Deus, e não existe promessa de Deus fracassada. Não existe promessa de Deus destruída. Não existe promessa de Deus que dá errado. Não existe projeto de Deus que dá errado. O problema é que perdemos a fé. O problema é que perdemos a esperança. O problema é que deixamos de confiar. Mas ela não deu ouvido às vozes contrárias, igual o pai não deu ouvido aos conselhos de seus colaboradores. Mesmo contra a lógica, mesmo contra a circunstância, mesmo que ele esteja com outra mulher agora, eu prefiro esperar na varanda da fé e deixar Deus trabalhar e deixar Deus trazer de volta. Não está no seu controle, está no controle de Deus. Então entregue hoje na mão dele e apenas sente na varanda e fique aguardando, porque em breve os seus olhos irão contemplar o agir de Deus, o milagre de Deus, a transformação de Deus. Você vai ver de longe chegando, você vai ver de longe, e sabe o que vai acontecer? Você vai se alegrar. Sabe o que a apóstola me ensina? A apóstola Luzia me ensina que vale a pena esperar na varanda, vale a pena, apóstola, comprar roupa, valeu a pena, apóstola, comprar um anel, valeu a pena, apóstola, comprar sandálias, valeu a pena, apóstola, engordar o bezerro, valeu a pena, apóstola, fazer o churrasco, valeu a pena, apóstola, fazer a festa. Quando eu voltei para casa, ela não me expulsou. Quando eu voltei para casa, não apontou o dedo de acusação. Quando eu voltei para casa, a sandália estava lá, o anel estava lá, a roupa estava lá, o bezerro estava lá, a festa estava lá. E sabe qual foi o resultado da apóstola? Eu estou aqui hoje, sou um marido restaurado, me tornei pastor e apóstolo. Estou aqui pregando para você hoje que o perdão compensa, o perdão provoca milagres, o perdão provoca restauração, o perdão provoca restituição, o perdão desfaz as obras do diabo. Não tem demônio que resista o perdão, e não tem obra que não seja restaurada quando você escolhe o perdão. Pode aplaudir a Jesus. O perdão é restaurador, é libertador. O perdão é a chave do milagre. O perdão é a chave da restauração. O perdão é a chave da restituição. O perdão é a chave para Deus pegar aquilo que estava aparentemente destruído e mudar.
O perdão é a chave para trazer o cumprimento do versículo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Levante a mão para você receber. Eu quero profetizar na sua vida hoje. As suas lágrimas não caíram em vão. Você não chorou sozinho e nem sozinha. As suas lágrimas, os anjos colheram elas e levaram ao trono de Deus. Levante a mão para receber. Não deixe a sua fé morrer. Não pare de orar. Continue sonhando, continue esperando, continue confiando em Deus. Faça igual o pai, faça igual o apóstolo. Senta na varanda da fé, entregue na mão de Deus e deixe Ele trabalhar e trazer de volta. Repita assim comigo, com as mãos levantadas. Levante as duas mãos. Minha casa é lugar de esperança. Diga: minha casa é lugar de fé. Minha casa é lugar de milagres. Minha casa é lugar de bênçãos. Aplauda o Senhor Jesus. Essa é a sua casa, essa é a sua família. Não jogue isso fora, não destrua isso. A sua casa é lugar de bênção, lugar de fé, lugar de esperança, lugar de alegria, lugar de milagre, lugar de restauração, lugar para você viver feliz. Por isso que o diabo quer destruir, por isso que o diabo olha e tem raiva e tem ódio. O diabo não vai destruir aqueles que esperam e confiam no Senhor. O diabo não vai destruir. As ações do pai é manifestado em graça. Ele reparte a herança com o filho que desejou a própria morte. Diga assim: isso é graça. O pai sai na varanda e prepara tudo para receber o filho de volta. Diga, isso é graça. O filho volta mal cheiroso, barbudo, sem nada da herança, e o pai recebe. Diga assim: isso é graça. Nenhum ancião faria naquele tempo o que esse pai fez naquele tempo, dentro daquela cultura. Jamais um ancião sairia de onde estava para ir ao encontro de um filho rebelde, até porque sua vestimenta era longa, e para ir ao encontro do filho, ele tinha que levantar as vestimentas, mostrar as canelas, o que era se expor de forma vergonhosa. O pai levanta as vestimentas, e a Bíblia diz que ele corre. Quando vê o filho, ele corre, e vai abraçar o filho. Sabe para quem esse pai aponta? Sabe o que esse pai fez, nos ensina? Foi o que Jesus fez. Jesus levantou suas vestes na cruz. As vestes foram repartidas pelos soldados. Jesus vergonhosamente na cruz do Calvário estava dizendo: eu estou indo ao seu encontro, eu estou indo ao encontro da sua casa, eu estou indo ao encontro da sua família, eu estou indo ao seu encontro, eu estou indo ao seu encontro para salvar, para restaurar, para restituir. Eu estou indo ao seu encontro hoje para fazer o milagre que você precisa. A Bíblia diz que o pai corre em direção ao filho, e o pai não para dizer. O pai apenas corre. E quando o pai abraça, o pai não fala: eu te falei, seu moleque irresponsável, eu não te falei, seu moleque sem juízo, que isso iria acontecer. Se você quiser voltar para casa, você vai ter que aceitar algumas pré-determinações, inclusive dormir junto com os empregados lá na casinha do fundo do quintal. Não. A Bíblia diz que o pai abraça, que o pai beija, que o pai abraça, que o pai beija. Ele está mal cheiroso, o pai beija. Ele está barbudo, o pai beija. Quando o filho começa a dizer o seu sermão ensaiado, o pai o interrompe e diz: esse filho estava morto, mas reviveu, estava perdido e foi achado. Ei, traz um anel e põe no dedo. Ei, traz a vestimenta e veste. Ei, traz o calçado e coloca nos pés o bezerro. Prepara o churrasco, a festa, porque o meu filho que estava morto voltou. Isso é graça, isso é perdão. O pai não despejou em cima do filho o erro, mas o pai despejou em cima do filho a graça. Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é abraçar, mesmo tendo o direito de se vingar.
O que é graça é não tratar o outro como o outro merece ser tratado. O que é graça é tratar o outro como não se espera ser tratado. O que é graça é dar algo de valor para aquele que não merece. Foi isso que Deus fez por você. Foi isso que Deus fez por mim, ao dar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Diga assim: graça, favor imerecido. Diga: graça, favor imerecido. Construa na sua casa um ambiente marcado pela graça de Deus. Diga assim: eu vou construir na minha casa um ambiente marcado pela graça de Deus. Olha que um pai tinha acabado de realizar um grande sonho. Um pai tinha acabado de comprar uma caminhonete dos seus sonhos. O pai chega com a caminhonete novinha, brilhando, sem placas plásticos no banco. Coloca a caminhonete dentro da garagem. O seu filho de 6 anos de idade brincando no quintal. O filho de 6 anos de idade pega uma pedra, acha que a caminhonete nova é um caderno de desenhar. Ele pega a pedra e começa a desenhar na caminhonete. Ele começa a desenhar na caminhonete. E o pai que tinha ido lá em cima, subir das escadas para chamar a esposa, quando o pai desce com a esposa para mostrar a caminhonete, ele vê o que o filho dele de 6 anos tinha feito, arranhado toda a caminhonete. Aquele pai foi tomado por uma ira, aquele pai ficou endemoniado e começou a espancar o seu filho, e começou a xingar o seu filho, e ele estava cego, espancando. A sua mulher começou a falar para ele parar, mas quanto mais a esposa falava para ele parar, mais o pai espancava o filho. Quando aquele filho ficou mole e então parou de chorar, aquele pai voltou em si, parou de espancar o filho, mas já era tarde, o filho estava morto. Aquele pai espancou o filho até matar o próprio filho. E quando aquele pai volta em si, já é tarde demais. Não deixa ser tarde demais para você praticar a graça que você recebeu de Deus. Não deixe estar acabado para você compartilhar a graça que você não merecia, mas Deus te deu. Talvez você não merece, mas você também não merecia. Sabe o que faltou na casa daquele pai? Diga assim: graça. Aonde falta graça, tem grandes oportunidades de um ambiente que era para ser festa se transformar em morte. Aonde era para ser festa se transformar em luto. Se faltar graça na sua casa, você fica mais com o celular na mão do que o filho no colo. Se falta graça na sua casa, vai chegar uma hora que você vai pegar o seu filho de joelhos, orando e dizendo para Deus: Senhor, faz de mim um celular Motorola. Senhor, faz de mim um celular Samsung. Senhor, faz de mim um celular iPhone, para que minha mãe preste mais atenção em mim, como ela presta atenção no celular. Senhor, me transforma no celular, para que minha mãe fique tanto comigo, o tanto que ela fica com o celular. Ela não larga o celular nem para ir no banheiro. Senhor, me transforma no celular, para que minha mãe se preocupe tanto comigo, quando eu choro, igual ela se preocupa quando o celular acaba a bateria ou não tem Wi-Fi. Deus, eu te peço, me transforme no celular para eu ser visto pelos meus pais. A casa onde não tem graça, você deixa de aproveitar o que a graça te proporcionou, que é a sua família. Porque só a graça de Deus nos proporcionou presentes tão maravilhosos que uma família nós não merecíamos, mas a graça nos deu. Se você perguntasse para Deus: Deus, o que está faltando na minha vida hoje? O que está faltando na minha casa hoje? Sabe o que Deus responderia para você hoje? Meu filho, minha filha, está faltando graça. Nenhuma outra expressão de amor é tão grande como a graça. Onde a graça prevalece, as pessoas são mais importantes do que objetos e bens materiais. Diga assim: aonde a graça prevalece, as pessoas são mais importantes do que objetos
e bens materiais. Se aquele pai fosse um pai semelhante ao pai do filho pródigo, em vez de matar o seu filho, sabe o que aquele pai diria? Filho, o prejuízo da caminhonete vai ser grande, mas aqui na minha casa, um filho vale mais do que um carro. Sabe o que Deus está falando para você? Você está perdendo vida por causa de dinheiro. Você está perdendo vida, momentos com família, com filhos, com casa, por causa de trabalho, nada contra isso. Mas Deus deu a vida dele por causa de você. Deus não perdeu a vida dele por objetos, por bens materiais. Deus perdeu a vida dele por você. E nós estamos perdendo nossa família, nossa casa, nossos filhos por objetos, por coisas passageiras dessa terra e dessa vida. Estamos deixando de desfrutar, porque não temos a visão da graça. Mas hoje o Senhor está trazendo graça sobre você. Hoje o Senhor está trazendo graça sobre a sua família. Hoje o Senhor está trazendo graça sobre o seu casamento, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre a sua empresa. Ai, você está entendendo isso? Graça é favor imerecido. Você vai começar a viver a partir de hoje aquilo que você nunca viveria sem a graça. Mas como a graça está entrando, o Pai não vai tratar você como você merece, porque você não é objeto. Você é filho. E para mim encerrar, eu sempre faço menção de quando Jesus lava os pés dos discípulos. É muito fácil Jesus lavar o pé de Pedro, porque Pedro é companheiro. É muito fácil Jesus lavar o pé do apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo que deita a cabeça nos ombros de Jesus. É muito fácil Jesus Cristo lavar os pés de Filipe, porque Filipe é fiel. Agora, quando Jesus chega diante de Judas para lavar os pés de Judas, Jesus sabe que está diante de um traidor. Só a graça, só o poder da graça, aleluia, pode nos levar a lavar o pé de quem nos trai. Só a graça, o poder da graça de Deus pode nos levar a perdoar quem nos trai, nos machuca e nos ofende. É essa graça que o Senhor está convidando você a participar. É essa graça que o Senhor está convidando você a entrar nela. É essa graça que o Senhor está convidando você a receber. É essa graça que o Senhor está chamando você hoje, aleluias, para desfrutar dela. É esta graça que o Senhor está chamando você para compartilhar ela. Diga assim: aquele filho caiu em si e voltou para a casa do pai. Diga: aquele filho caiu em si e voltou para a casa do pai. Olha o que eu tenho que dizer para você: nunca é tarde em cair-se, em reconhecer a bobagem que você fez, em reconhecer a besteira que você fez. Nunca é tarde para você voltar atrás e consertar. Nunca é tarde para você pedir perdão. Nunca é tarde para você se arrepender. Aqueles que não caem em si e não reconhecem a necessidade de voltar para a casa do Pai, pode viver perdido para sempre. Então nunca é tarde o conserto, nunca é tarde a graça. Enquanto você está em vida, pode ter perdão, pode ter restauração, pode ter restituição. Esse menino feriu o pai, mas o pai o perdoou. Esse menino desejou a morte do pai, mas o pai o perdoou. Eu quero dizer para você: não tem nada que você faça que Deus não te perdoe. Não tem nada que você deixa de fazer que Deus não te perdoe. Deus está falando: meu filho, eu te perdoo. Meu filho, eu te amo. Meu filho, me reconheça. Meu filho, volte. Meu filho, entregue o seu casamento, a sua casa, a sua família. Entregue esse problema para mim, você não está dando conta. Volte para mim, meu filho. Isso é consequência de viver sem eu, meu filho. Até quando, meu filho? Às vezes Deus tem que nos levar para um chiqueiro para despertar nossa memória. Muitas vezes Deus nos faz perder tudo para despertar a nossa memória. Você já percebeu uma pessoa que vai para o cativeiro? Essa pessoa foi levada por sequestrador, está no cativeiro, e
E o sequestrador pede o resgate, e ou resgate, ou paga o resgate, ou a pessoa morre. Aí a polícia vai lá, resgata aquela pessoa sai do cativeiro e pede perdão para o pai, pede perdão para a mãe, pede perdão para o vizinho, pede perdão até para o cachorro. Aquela pessoa vai comer com o pai, vai almoçar com a mãe. Sabe por quê? Porque Deus permitiu ela estar num cativeiro para ela recordar memórias que a distância do pai o fez apagar. Deus talvez está permitindo você passar por um chiqueiro, por um cativeiro, para trazer luz à sua memória, para você reconhecer que você jamais deveria ter se afastado da casa do Pai, jamais deveria ter saído da presença de Deus, jamais deveria ter tomado as escolhas que você tomou e jamais deveria conduzir a sua própria vida. Quando esquecemos, manifestamos uma serpente que existe dentro de nós, que chama ingratidão. Mas quando vem a luz de Deus, Ele nos liberta da serpente, da ingratidão, e nos mostra o que é graça. Só quem tem um encontro com a graça pode ser gracioso. Diga assim: aquele filho caiu em si. Hoje, diga assim: aquele filho caiu em si. Preste atenção aqui. Hoje tem maridos que precisam cair em si nessa noite. Hoje tem esposas que precisam cair em si nesta noite. Hoje tem filhos aqui que precisam cair em si. Hoje tem crentes que precisam cair em si. Hoje tem desviados que precisam cair em si. Hoje tem pessoas que precisam cair em si, voltar para a casa do Pai, receber o anel, receber as sandálias, receber as roupas. O Pai quer restituir tudo que você perdeu. Vai restaurar tudo que está destruído. Mas Ele está falando: você precisa cair em si. Você precisa se arrepender. Você precisa entregar. Você precisa confiar.